Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá e bem-vindo à Rádio WLC. Eu sou seu apresentador, Cris Deluca. E eu sou Will Santos, e obrigado por sintonizar-nos. Temos um programa eletrizante para você hoje, pelo menos acho que é emocionante. É sempre muito bom aprendermos coisas novas das Escrituras, especialmente se o que estamos aprendendo revela-se como sendo uma suposição boba, e a verdade se mostra muito diferente do que imaginamos. Ah, sim, são as tais premissas. Elas podem realmente nos causar problemas, não é mesmo? Sim, sim. Você conhece William Thompson, Will? Ah, o dublador. Ele fez o papel de Peter Pan no desenho animado da Disney. Sério? Bem, eu não sei. Você está me perguntando e esse é o único William Thompson que eu conheço. Sim, acho que estamos pensando em duas pessoas diferentes. E o programa de hoje, saiba o que aconteceu com Enoque e Elias. William Thompson, a que eu me refiro, também foi o primeiro Barão Kelvin. Ele era britânico e foi um engenheiro matemático e físico. Ah, certo. Ele era uma pessoa muito influente no meio artístico. Acho que foi graças a ele que foi instalado o primeiro cabo telegráfico transatlântico. Ele cunhou o termo energia cinética e também estabeleceu o zero absoluto, o limite mais baixo da escala de temperatura termodinâmica. Ah, claro, Baron Kelvin. A escala de temperatura Kelvin ou zero absoluto é o zero Kelvin. Isso mesmo. Você sabe de quem eu estou falando agora, não sabe? Você sabia que ele também fez algumas suposições incríveis? Isso não é algo muito comum de acontecer na vida de um cientista, não é? E tais suposições foram acertadas? Na verdade, não. Mas escute isso. Ele zombou da ideia do rádio e veja o que ele disse, abre aspas. O rádio não tem futuro algum. E ele também disse, abre aspas. Os raios-x provarão ser uma farsa. Uma farsa? Isso mostra que mesmo as mentes mais brilhantes não deveriam prever nada que as comprometa. Não, nenhum de nós deveria fazer isso. E esse fato me lembra de algo que o educador americano Stephen Covey disse uma vez. E o que ele disse? Ele disse que as suposições menos questionadas costumam ser as mais questionáveis. Bem colocado. E vamos ser bem realistas pelo fato de que os cristãos têm feito muitas suposições quando se trata do que as Escrituras ensinam. Sim, isso acontece muitas vezes. Algumas semanas atrás, você estava compartilhando comigo algo que simplesmente me surpreendeu, que era a suposição de que a maioria dos cristãos faz, que é quando realmente comparamos as Escrituras com as Escrituras, e que essa não seria a coisa mais acertada a fazer. E você realmente me chocou com tal afirmação. Eu gostaria que você falasse sobre isso hoje, pois, na verdade, não tivemos a chance de falar sobre isso quando você fez essa afirmação. Se você perguntasse para a maioria dos cristãos o que torna Enoque e Elias tão especiais, qual seria a resposta? Que ambos foram levados para o céu sem ver a morte. Certo, e nós temos aprendido dessa forma desde que éramos crianças. Enoque e Elias foram trasladados para o céu sem ver a morte e estão morando lá desde então. Mas essa informação não é a mais acertada. Enoque e Elias não foram levados para o céu. Eles morreram e foram enterrados na terra a qual eles pertenciam e estão lá até os nossos dias, aguardando a ressurreição até que Yahushua volte a essa terra. Eu sei. Caros ouvintes, que isso é chocante. Mas continuem ligados e escutem o que o Will tem a nos dizer, pois ele está correto em suas convicções e ele pode provar isso nas Escrituras. Vamos começar com Enoque. Você poderia abrir, Chris, em Gênesis 5 e ler para nós os versículos 21 a 24? Sim, eu já estou com essa passagem aberta. Diz, Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Elohim, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque
foram 365 anos. Andou Enoque com Elohim e já não era, porque Elohim o tomou para si. Elohim, é claro, é um título que aqui se refere a Yahweh. Então parece bastante simples, não é verdade? Andou Enoque com Elohim e já não era, porque Elohim o tomou para si. Mas isso não significa, ao contrário do que sempre tínhamos ciência, que Yahweh trasladou Enoque para o céu sem que ele passasse pela morte. Acho fascinante, a partir dessa nova perspectiva, notar que Moisés não disse que Enoque ainda está andando, no tempo presente, com Yahweh lá no céu. Ele certamente tinha a capacidade de transmitir essa ideia, mas não o fez. Ele colocou no passado. Enoque andou com Yah, ou seja, no pretérito. Se ele ainda estivesse vivo na época em que Moisés escreveu Gênesis, Moisés não teria escrito sobre ele no pretérito. Essa é uma boa indagação, mas tem mais. Você poderia abrir em João 3 para nós e ler o versículo 13? Posso sim. Essa foi uma conversa que Yahushua teve com Nicodemos e que Yahushua diz: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Ok, vou interrompê-lo por um momento. Eu sei que algumas bíblias atribuem esta declaração a Yahushua, mas se você perceber, você verá que este versículo é simplesmente uma continuação da narrativa de João. E como você pode saber disso? Onde estava Yahushua quando ele estava falando com Nicodemos? Bem ao seu lado. E onde ele estava quando João escreveu esse relato? Ele estava no céu. Entendo. Nenhum homem ascendeu ao céu, exceto o Filho do Homem que está nos céus. Se fosse Yahushua falando, ele não teria dito isso, já que ele estava ali sentado com Nicodemos. Correto. Portanto, aqui temos João, o amado. E quantas pessoas ele disse que ascenderam ao céu? 2, Enoque e Elias. 3, Enoque, Elias e Moisés? Não, ele diz: Ora, ninguém subiu ao céu. Isso é o que chamamos de uma declaração que não deixou dúvidas nenhuma, ou seja, não há o que questionar. Ninguém subiu ao céu. E isso também excluiria Enoque e Elias. Sim, e isso também diz respeito a Enoque e Elias. Leia novamente Gênesis 5 e desta vez leia apenas o versículo 23. O que diz lá? Diz: Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Observe que diz todos os dias, e não apenas parte dos dias ou os dias que ele andou sobre a terra. Informação essa que Moisés poderia facilmente ter colocado como um adendo, mas ele não fez. Em vez disso, ele diz que todos os dias de Enoque foram 365 anos. Então, de onde tiramos essa ideia de que quando Moisés disse que Enoque não era, porque Elohim o tomou para si, Moisés quis dizer que Enoque foi levado para o céu? Eu não sei ao certo, mas acho que começou com um mal-entendido que nos é dito em Hebreus 11. Por que você não abre lá nesse capítulo? Não sei se você se lembra, mas esse capítulo é o que gostamos de chamar de capítulo dos heróis da fé. Começa com uma definição de fé como, abre aspas, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E em seguida ele aborda e fala sobre os diferentes guerreiros da fé listados na Bíblia. Pela fé Abel fez isso, pela fé Noé fez isso, pela fé Abraão fez aquilo outro. E Enoque também aparece listado aqui nessa passagem. Leia os versículos 5 e 6 de Hebreus 11 e vamos conversar sobre isso. Vamos ver. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Iá o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Iá. Tudo bem, mas eu não tenho certeza o que você está tentando provar por intermédio dessa afirmação, uma vez que aqui diz claramente que Enoque foi transladado para não ver a morte. Calma, que em um minuto você verá para onde estou indo com tudo isso. Como você pode ver, o capítulo continua falando sobre os patriarcas e outros como Gideão, Baraque, Sansão, Davi, Samuel, etc. E então, logo no final, o autor de Hebreus diz algo muito interessante. Leia os versículos 39 e 40, que são os 2 últimos versículos de Hebreus 11. Tá. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Iá provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E qual é a promessa? A vida eterna. E ainda assim o autor de Hebreus está dizendo todos estes.
e isso inclui Enoque, obtiveram um bom testemunho por sua fé, mas mesmo assim, eles ainda não obtiveram a concretização da promessa. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Iá é a vida eterna. Essa é a promessa que os cristãos se agarram. Se Enoque tivesse sido levado para o céu sem ver a morte, Hebreus 11,39 não poderia ter dito: todos estes não obtiveram a promessa. Isso é verdade. Então, por que o verso diz que Enoque não viu a morte? Bem, lembre-se de que as Escrituras ensinam que existem duas mortes. Isso fica bem mais claro por meio da ilustração de João 11. Você poderia voltar lá. Esta é a história de Lázaro. E você vai se lembrar, Chris, que quando Maria e Marta mandaram avisar que seu irmão Lázaro estava muito doente, Yahushua respondeu o quê? Esta enfermidade não é para a morte. E então, o que aconteceu? Lázaro morreu. Mas os discípulos não entenderam as entrelinhas. Leia os versículos 11 a 14 de João 11. Ok. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois os discípulos: Senhor, se dorme, estará a salvo. Yahushua, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falando sobre repouso do sono. Então, Yahushua lhes disse claramente: Lázaro morreu. Para os crentes, a morte do corpo é como um sono, e essa é a primeira morte, a morte do corpo. Todos os que morrem esta morte, crendo no sangue de Yahushua, serão ressuscitados. Mas há outra morte, a segunda morte. Vamos ler sobre isso em Apocalipse 20. Aqui João está falando sobre o que vai acontecer após o retorno de Yahushua. Os justos mortos serão ressuscitados. E o versículo 4 diz que eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas o que acontece com aqueles que não foram ressuscitados na ressurreição dos justos? Leia, por favor, o versículo 5. Ok. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Agora desça e leia os versículos 11 a 15, pois isso é o que acontece depois do milênio. Ok. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui temos o que João chama de a segunda morte, a qual é a aniquilação literal da alma, e não haverá mais nenhuma ressurreição depois desta morte. Então, quando Hebreus 11 diz que pela fé Enoque não viu a morte, não está dizendo que Enoque não morreu fisicamente, porque claramente o verso 39 diz que ele e todos os outros listados no capítulo morreram. O que Hebreus 11 está dizendo é que pela fé Enoque morreu a morte do corpo, mas que ele não morreu a segunda morte de aniquilação literal da alma por causa de sua fé. Ok, isso faz sentido. Então, o que significa que Iá o trasladou? Isso significa simplesmente que ele o tomou para si. A palavra grega da qual extraímos a palavra trasladou é metatiteme. O léxico grego-inglês de Arnett Gingrich, do Novo Testamento, diz que o significado principal de metatiteme é levado para outro lugar, ou conduzido. E não significa ter sido levado para o céu sem ver a morte, mas simplesmente ser conduzido. Esta mesma palavra é usada em Atos 7, onde fala sobre Jacó e seus filhos no Egito. Leia os versículos 15 e 16. Ok. Atos 7, versículo 15 e 16. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Aqui, metatiteme é traduzido como transportado de volta.
Então, novamente, significa simplesmente ser levado do ponto A ao ponto B. Sim, e como ocorreu em face da morte de Moisés. Deuteronômio 34 diz que quando Moisés morreu, Yahua o sepultou e ninguém até hoje sabe onde ele foi enterrado. Exatamente. Enoque era um homem piedoso e não sabemos como ele morreu. Gênesis 6:11 diz que a terra estava corrompida e cheia de violência, e então é muito provável que ele tenha sido assassinado. Yahweh não permitiu que o corpo de seu filho amado fosse profanado, e então ele o tomou para si e o levou para um lugar seguro e cuidou do seu próprio sepultamento. Mais um verso, Colossenses 1:13, diz que Yahweh nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, se fomos trasladados para o reino de Cristo, isso significa que você e eu estamos gravando este programa nas cortes celestiais? Quem dera. Então não, ainda estamos aqui na terra. Significa simplesmente que fomos tirados das trevas para a luz do reino da graça de Yah. Basicamente, Enoque foi levado ou transladado desse mundo pela fé. Assim como os cristãos, pela fé, são transladados para o reino de Cristo, para que possamos estar no mundo, mas não sermos do mundo. Sim, isso não significa que os crentes não morrem. Simplesmente significa que eles são, por meio da fé, preservados de forma que, quando seus corpos descerem à sepultura, eles serão ressuscitados na primeira ressurreição. Quando juntamos todas as evidências, que são as de João 3, que diz que ninguém jamais subiu ao céu, e a de Hebreus 11, a qual inclui Enoque na declaração de que todos esses guerreiros da fé morreram, fica muito claro que Enoque está descansando na sepultura até o retorno de Yahushua. Tudo bem, segure aí as suas considerações que vamos fazer uma pausa rápida e quando voltarmos, vamos falar sobre Elias. Técnicos de informática, profissionais da área de saúde e até mesmo comerciantes podem usar jargões que muitas pessoas nem sempre compreenderão. Os cristãos também usam termos e expressões que mesmo eles não investem tempo para procurar defini-las. A palavra fé é uma expressão muito usada, mas que é raramente definida. O dicionário define fé como: é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. E, ainda, a fé é o julgamento de que o outro declara ou testifica é, de fato, a verdade, sem mesmo a necessidade de qualquer outra evidência. Em outras palavras, a fé é baseada em sua confiança em outra pessoa, baseando-se no conhecimento do caráter como sendo digno de confiança. A fé é primordial para qualquer um de nós que vive nos últimos dias da história dessa terra. Mas sabe qual é a parte mais bonita disso tudo? É que a fé é um presente, isso mesmo. Yahua te ama de tal forma que ele irá inclusive conceder a fé que você precisa para vencer. Para saber como você pode receber essa fé como um presente, visite o www.wordlastchance.com/português. Temos artigos, vídeos e até programas de rádio sobre este importante tópico. Não retarde mais tua decisão. Yahua está esperando para dar este presente precioso a todos que lhe pedirem. Até agora há pouco estávamos falando sobre Enoque e como a evidência bíblica apoia o fato de que ele não foi levado para o céu, mas que ele morreu e Yahua o sepultou, assim como séculos depois Yah sepultaria Moisés. E quanto a Elias? Se o texto de João 3,13, que diz que ninguém subiu ao céu, de igual modo teria que se aplicar a ele, não teria? Você está certo, teria sim. E há ainda mais evidências para provar que Elias não foi levado para o céu do que comparado com Enoque. Vamos começar lendo a passagem que a maioria de nós presumiu ser sobre Elias sendo levado ao céu. Você poderia ler para nós, Chris? É encontrado em 2 Reis, capítulo 2, versículos 11 a 13. Vamos lá. Dê-me apenas um momento para encontrá-lo. É, na verdade, apenas o versículo 11, mas há um detalhe importante no versículo 13, sobre o qual falaremos em um segundo. Ok, aqui está. 2 Reis 2, versículo 11 a 13. Diz: indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu.
E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. E é nesse momento que Eliseu toma posse do manto que tinha sido de Elias. E essa informação é muito importante, pois foi uma passagem literal do manto da liderança de seu mestre. Esse era um sinal de que o cargo que Elias ocupava agora era de Eliseu, uma vez que Elias havia se aposentado e agora Eliseu assumiria o legado de seu líder maior. Sim, mas onde está sua prova? Diz aqui, bem no versículo 11, que Elias subiu ao céu num redemoinho. Lembre-se de que existem 3 céus diferentes mencionados nas Escrituras. O terceiro céu, é claro, é onde Yahweh tem seu trono. Mas se de acordo com João 3,13, nenhum homem havia ascendido ao terceiro céu antes da ascensão de Yahushua, então, é claro, ainda sobra um dos outros 2 céus mencionados nas Escrituras. Este pode ser um novo conceito para alguns de nossos ouvintes, e então eu gostaria de reservar um minuto para pesquisar alguns versículos da Bíblia que apoiam essa ideia de que existem 3 céus diferentes. Ótimo! Veja Hebreus 8, por que você não lê os primeiros 5 versículos para nós? Eles mostram que o tabernáculo de Moisés no deserto foi feito como um modelo do original que está no terceiro céu, o céu do trono de Yahweh. Tudo bem, diz. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, o segundo céu é o que é mencionado com tanta frequência nos Salmos, que é o céu onde se encontram os planetas, o sol, a lua e as estrelas. É o que foi ordenado no 4º dia da criação. E escute só o que diz em Gênesis 1, versículo 14 a 17. Disse também Elohim, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e serem eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Elohim os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Há também o Salmo 8 que diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. Então, novamente, este é o segundo céu. E qual é o primeiro céu? É a atmosfera que cobre a terra e que também é usada em todas as Escrituras. Você está com Gênesis 1 aberto aí em seu computador? Leia, por favor, o versículo 20. Ok. Disse também Elohim, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Quando Isaac estava pronunciando uma bênção sobre Jacó, ele invocou Yahweh para lhe dar, abre aspas, o orvalho do céu. Deuteronômio 33, 28. Israel, pois habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Certo. Agora, o único lugar de onde o orvalho pode vir é da atmosfera que está acima de nós. E isso também prova que o céu para o qual Elias foi arrebatado era o primeiro céu. E como Elias subiu ao céu? Em uma carruagem de fogo. Não foi. Leia novamente 2 Reis 2:11. Ok. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Fecha aspas. Ah, entendi. Ele poderia muito bem ter ido na carruagem que o separava de Eliseu, mas o que realmente levou Elias para cima foi um redemoinho.
Certo. E para que haja um redemoinho é necessário que se tenha uma atmosfera que cubra a terra. E Elias foi simplesmente levado ao primeiro céu. Então, para onde ele foi? O que aconteceu com ele? As Escrituras não dizem para onde ele foi levado. No entanto, quanto ao que aconteceu com ele, ele simplesmente viveu o restante de dias de sua vida. Diríamos hoje que ele estava desfrutando de uma merecida aposentadoria. Talvez ele tivesse uma casinha agradável nas margens do Mediterrâneo. E lá, em alguns momentos de sua vida, ele procurou desfrutar em volta de sua lareira após um dia de pesca. Você parece que está me olhando com uma cara de poucos amigos. Sim, bem, e eu não quero soar como um Tomé que era desconfiado, mas... Bem, como sabemos que ele simplesmente não morreu e Yahweh o sepultou como fez com Moisés? Tua pergunta é muito interessante, Chris, e eu irei respondê-la. Primeiro volte a 2 Reis 2. O que os filhos dos profetas dizem a Eliseu? Está no versículo 3. Diz: Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que Elohim hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu o sei, calai-vos. Agora leia o versículo 5. Tá. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que Elohim hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu o sei, calai-vos. Então, em primeiro lugar, não há nada em nenhum desses versículos que diga que Elias morreria naquele dia. Simplesmente que ele seria removido de ser a cabeça de Eliseu, seu chefe, como diríamos hoje. E o símbolo dessa transferência de liderança, que era do Santo Ofício, está registrado no versículo 13, onde Eliseu tomou o manto que havia caído de Elias. Ok, eu concordo que não há nada aqui que diga que ele iria morrer naquele dia, mas de que Yahweh alertou a Moisés de que ele estaria prestes a morrer. Mas a ausência de prova, como costumava dizer um dos meus professores, não é prova. Há algo na Bíblia que sugira que Elias continuou a viver por algum tempo depois disso? Sim, e eu gostei que você levantou essa questão, porque é bastante propícia. Mas se não conhecemos o cronograma dos fatos, nós não vemos muito significado nos eventos que aqui se seguem. E é por isso que eu acho que a maioria das pessoas se perdeu na compreensão do que realmente ocorre dentro desses relatos. Nós já lemos 2 Reis, capítulo 2, certo? Agora eu gostaria que você voltasse um capítulo e fosse para 2 Reis, capítulo 1. Isso, obviamente, ocorreu antes da aposentadoria de Elias. Leia o versículo 17 de 2 Reis 1. Nesse verso, está falando sobre o rei ímpio Acasias, o qual era rei no reino do norte de Israel. Você vai se lembrar dele, porque ele foi aquele rei que caiu de uma janela do 2º andar. Sim. Ele não morreu, mas ficou gravemente ferido. Ele então enviou alguns soldados para perguntar a Baal-Zebub, deus de Ecrom, se ele iria ficar bom ou não. Em vez disso, os mensageiros foram procurar a Elias, que lhes disse para que eles voltassem, porque Acasias não iria melhorar de seu estado de saúde. Então, depois de algumas idas e vindas, o próprio Elias foi até o rei. Vamos ler 2 Reis 1, versículos 16 e 17. Comece a ler, Chris, por favor. Ok. Disse a este: Assim diz Elohim, por que enviaste mensageiro a consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Será, acaso, por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois morreu, segundo a palavra de Elohim, que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Essa parte pode parecer um pouco confusa, e então vamos esclarecê-la aos nossos ouvintes. Quando Acasias morreu, seu irmão Jeorão tornou-se o único rei de Israel, porque Acasias não tinha filhos. Eles já reinavam como corregentes por algum tempo, mas agora Jeorão continuava sendo o único rei de Israel. Sabemos que o primeiro ano do reinado de Jeorão como sendo o único rei de Israel foi no período de 849 a 848 a.C. Lembrem-se dessa data, pois ela é muito importante para esse contexto. Agora, naquele mesmo tempo, lá em Judá havia também 2 reis que reinavam juntos e que eram pai e filho.
O bom rei Josafá, 2 anos antes disso, havia coroado seu filho Jeorão como se fosse Judá. Mas Josafá não abdicou. Eles simplesmente governaram juntos, mais ou menos como Davi e Salomão fizeram no final da vida de Davi. O bom rei Josafá morreu em 845 a.C. Dessa forma, se Elias não mais foi visto logo depois que Jeorão de Israel começou seu reinado, no ano de 849 a.C., isso perfaz um total de 4 anos após o desaparecimento de Elias. Correto, mas Elias ainda estava vivo. E temos essa certeza de que ele ainda estava vivo porque ele enviou uma carta. Sério? Sim, sério. Abra em 2 Crônicas 21 e leia os versículos 1 a 4. Tá. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e, havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Novamente, isso foi 4 anos após o desaparecimento de Elias. Jeorão, com seu pai já falecido, mata seus 6 irmãos e vários outros príncipes em Israel. Que horror! É verdade. E quando a notícia se espalhou, Elias, onde quer que ele estivesse morando, ouviu falar do ocorrido. Ele ficou tão chocado e horrorizado que escreveu uma carta ao rei Jeorão. Você poderia lê-la para nós? 2 Crônicas 21, versículos 12 a 15. Tá. Então, lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andastes nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andastes nos caminhos do rei de Israel, e induzistes a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe. E também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia até que saiam as tuas entranhas. Isso foi um balde de água fria jogado no reino de Jeorão. 4 anos depois que Elias foi levado ao céu por um redemoinho, Josafá morreu e seu filho Jeorão matou todos os 6 de seus irmãos. Isso foi tão chocante, tão apavorante, tão maligno, que embora Elias já estivesse fora de suas funções, não lhe foi possível ficar em silêncio e enviou uma carta a Jeorão. Agora, o que é interessante é que alguns desses eventos são relatados no tempo passado. Assim, cerca de 5 anos após o desaparecimento de Elias, ele enviou esta carta a Jeorão. Sabemos que Jeorão reinou apenas 8 anos, depois dos quais morreu da doença que Elias predisse em sua carta. Ok, mais uma pergunta rápida porque o nosso tempo já está se esgotando. E sobre o Monte da Transfiguração? Os discípulos não viram a Yahushua glorificado em pé com Moisés e Elias? O que eles viram foi uma visão de uma glória futura, e o próprio Yahushua disse isso. Leia, por favor, Mateus 17, 9. Estas são as próprias palavras de Yahushua. Ok. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Yahushua: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. A ninguém conteis a visão. Dizer que Moisés e Elias estavam lá naquele lugar é dizer que Enoque e Elias foram levados para o céu. Isso não apenas contradiz as Escrituras, mas é simplesmente ler nas Escrituras o que não está lá. Uau! A Bíblia é bastante clara quando aceitamos exatamente o que lemos em suas linhas. Fiquem ligados, queridos ouvintes. Estaremos de volta dentro de alguns segundos com a nossa caixa de mensagens diárias. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz,
na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Tanto a palavra de Yahweh quanto o seu nome divino contém o poder que trouxe o universo à existência. Que coisa fantástica e poderosa! É por isso que as Escrituras repetidamente exortam os crentes a invocar o nome de Yahweh. Existe poder no nome do nosso Criador. E Satanás sabe e conhece o poder infinito que há na palavra e no nome de Yahweh. Ele não tem medido esforços para ocultar o nome divino por meio dos títulos genéricos. Embora certamente haja um lugar para esses títulos, é um privilégio saber e usar o verdadeiro nome do Criador. Para saber mais sobre o nome divino, bem como o significado dos títulos hebraicos usados para se referir a Yahweh, visite o www.wordlastchance.com/português. Procure pelo artigo intitulado Significado de Elohim. Isso não é o que você pensa. Você também poderá ouvir quem ou o que representa Elohim na rádio WLC ou no YouTube. Visite-nos hoje. É hora da nossa caixa de mensagens diárias. Sabe o que eu realmente gosto dessa parte do nosso programa? As perguntas que recebemos são realmente interessantes e perspicazes. E muitas vezes são perguntas que eu nunca imaginaria perguntar. Mas... Você gostaria de saber se você tivesse pensado nisso. Exatamente. Vamos lá então. A pergunta de hoje vem de Craig e de Valerie, do Equador. Você sabia que as Ilhas Galápagos no Equador abrigam a maior tartaruga do mundo? Não sabia. Que tamanho ela tem? A tartaruga de Galápagos pesa mais de 400 quilos ou mais de 900 libras. Ela é imensa. E tem 5 pés de altura, ou 1,5 metro. Essa altura é maior que muitas pessoas. E qual foi a pergunta que eles nos enviaram? Eles perguntam. Nós nos mudamos para o Equador no ano passado, como missionários, e estamos amando o povo equatoriano, pois eles são bastante amáveis e receptíveis. Recentemente, fomos convidados para a celebração da colheita dos plantios de um determinado período do ano. Ao mesmo tempo que nos sentimos honrados com o convite, também nos sentimos um pouco incomodados, uma vez que o Inti Raymi é uma celebração inca para o período da colheita. Embora todos expressemos gratidão pelas bênçãos recebidas de Iá, isso parece uma festividade pagã. Nós não queremos ofendê-los, pois não medimos esforços para nos mostrarmos amigáveis e sermos aceitos pelos habitantes locais. Por outro lado, nós também não queremos desonrar a Yahweh. Vocês teriam alguma dica que poderia nos auxiliar nesse sentido? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu reconheço a sinceridade da motivação por trás dessa pergunta, e devemos sempre colocar a honra a Yah acima de qualquer coisa. Esta pergunta diz respeito a como o honramos, e nós procedemos assim quando nos aproximamos ou nos afastamos dele? Eu não sei, mas podemos conversar sobre isso. Vamos lá então. Mas deixe-me colocar de uma forma prática. Qual era a lamúria que os fariseus sempre apresentavam contra Cristo? Bem, eu acho que, além de acusá-lo de violador da lei, eles o censuravam, alegando que ele se associava com os pecadores, mas o mestre não se manteve indiferente como eles. Exatamente. Yahushua viveu para demonstrar o amor e a aceitação do Pai. E a maneira como ele fez isso foi amando e aceitando aqueles com quem ele entrou em contato. Obviamente, um cristão não irá fazer parte de sacrifícios a ídolos ou algo parecido. No entanto, uma celebração de colheita, a qual procura exprimir gratidão pelo que a terra está propiciando, eu não acho que haveria algo de errado nisso. Isso seria uma oportunidade de demonstrar amor e aceitação, como também abrir o caminho para testemunhar do amor a Iá. Isso pode ser feito quando encontramos pecadores onde eles estão, como Yahushua o fez. E manter-nos indiferentes não fará esse papel. Há um versículo da Bíblia que eu gostaria que você lesse, Chris, que é o de Tiago 1,17. Você poderia puxar isso no seu monitor? Claro que sim. Dê-me apenas um segundo. Já achei. E diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O Deus da colheita é Yahweh, que envia sua chuva sobre os justos e os injustos.
Nisto, sigamos o exemplo de Yahushua. Contanto que não estejamos oferecendo coisas a ídolos, podemos encontrar pessoas onde elas estão e buscar oportunidades para compartilhar sobre o Criador de todas as coisas. Bom ponto. E eu gosto de como as coisas devem ser feitas, pois é uma forma equilibrada de encarar uma situação como essa. Ok, é hora de mais uma pergunta, e eu não sei de onde que ela vem. Diz apenas, abre aspas, nossa família está dividida em um tema. Os adolescentes querem usar maquiagem, e seus pais dizem não, causando, assim, muitas brigas e discórdia dos dois lados, ou seja, tanto dos pais como dos filhos. Vocês poderiam nos dar alguma orientação sobre como resolver isso? Fecha aspas. Bem, ok, Salomão, como você fará para dividir esse bebê? Bem, não é uma pergunta muito fácil de responder, pois somos um ministério que abrange o mundo todo. Acho que é prudente dizer que haverá diferenças culturais em jogo nessa situação. O que é aceitável em uma cultura não é necessariamente aceitável em outra, e não devemos ignorar isso. Como Paulo explicou em 1 Coríntios 9, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então vejamos os princípios. Os princípios podem ser amplamente aplicados, e não apenas se os adolescentes devem ou não usar maquiagem. O princípio que motivou Paulo foi fazer todo o sacrifício necessário para salvar almas. E essa também deve ser sempre nossa principal motivação. Então você está dizendo que as meninas não devem usar maquiagem? Não vou dizer se elas devem ou não usar. Mas o que estou querendo dizer é que tanto os adolescentes quanto os pais devem estar cientes desse princípio. Bem, se você está estritamente fora dos princípios, Efésios 6, versículo 1 diz: Filhos, obedecei a vossos pais em Yahuwah, pois isto é justo. Sim, e o versículo 4 diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação de Yahuwah. E isso é repetido em Colossenses 3:21, que diz: Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então, qual é a sua resposta para essa pergunta? As mulheres devem usar maquiagem? Não vou responder essa pergunta, pois essa é uma decisão pessoal, influenciada por crenças e pela cultura, e eu não posso tomar essa decisão por ninguém, quem quer que seja. Eu diria que se você vive em uma cultura onde isso é considerado indigno ou de princípios duvidosos, então não seria algo que uma mulher cristã e que deseja refletir e ar em sua vida escolheria fazer. Por exemplo, peguemos aquelas argolas que são colocadas no nariz. Na maioria das culturas ocidentais isso é menosprezado. Mas quando Eliezer foi à Mesopotâmia para encontrar uma esposa para Isaac, o que Eliezer deu a Rebeca de presente? E ele a presenteou com algumas joias. Incluindo um piercing no nariz, certo? Eu não gostaria que minha filha usasse um piercing no nariz, como também, culturalmente, não é tão difundido por aqui. Agora, voltando à maquiagem, eu não vou dizer que é pecado as mulheres usarem. E se uma mulher tiver uma marca de nascença que atrapalhe, ou até uma cicatriz, e um pouco de maquiagem a ajudasse a se sentir mais bonita ou segura de si? Quem sou eu para dizer que é pecado ela usar esse tipo de subterfúgio? Eu diria que se isso está baseado no que as mulheres comumente usam, e que se uma mulher vai usar maquiagem, um visual mais natural seria mais adequado para um cristão do que um rosto coberto por maquiagem. Mas, novamente, isso é influenciado pela minha formação cultural? Eu acho que sua resposta complicou um pouco o meio de campo. Minha resposta é que pais e adolescentes devem pensar sobre o que suas respectivas culturas entendem os comportamentos como sendo cristãos, bem como o que são padrões elevados. Agora, restringir a maquiagem não necessariamente provará que uma pessoa é cristã se outras áreas de sua vida, ou a vida de seus pais, também não refletem os valores celestiais de bondade, compaixão pelos outros, tolerância e uma atitude não crítica e sem julgamento. Devemos manter nossos olhos em Yahuwah e não nos concentrando ou procurando achar defeitos na vida de nossos irmãos. Acho que muitas vezes também existe um padrão duplo. Meus primos americanos fazem piadas sobre como a sua cultura de ter um big rig é visto como um símbolo de masculinidade. Um big rig?
Rig é a palavra que eles usam para se referir a um caminhão, ou como eles chamam, uma grande caminhonete. Um grande caminhão pode custar dezenas de milhares de dólares e ninguém se importa, porque é visto, como eu te disse, como um símbolo de masculinidade. E é normal, na maioria das culturas, celebrar e promover a masculinidade. Acho que devemos ter cuidado para não estigmatizar como pecaminoso o que é algo intrínseco à figura da mulher ou que valoriza a feminilidade. A lição que fica é que, se você é pai ou adolescente, pergunte-se o seguinte: na minha cultura, posso usar maquiagem e ainda assim ser claramente visto como um cristão? A segunda pergunta a fazer é: estou equiparando a justiça aos atos da carne? Ou estou sendo guiado pelo sangue de Yahushua? Em outras palavras, estou julgando os outros porque usam maquiagem e, neste caso, os considero como sendo cristãos menos comprometidos só pelo fato de que eles optaram por usar maquiagem? Essa é a questão mais séria, porque o que Yahweh disse a Samuel quando ele pensou que o irmão mais velho de Davi, Eliabe, seria um grande rei para Israel? Porque Yahweh não vê como vê o homem vê o exterior, porém Yahweh vê o coração. Isso é o que devemos ter em mente pelo fato de que Yahweh vê o coração. Como não podemos ver o coração, nossa tendência é julgar pelas aparências, o que em si é pecado, o qual é muitas vezes pior do que o pecado que está sendo julgado. Isso me traz à memória as palavras do Salvador em Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que estás no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Assim, filhos, respeitem seus pais, pois eles foram confiados por Yahweh para educá-los no caminho que vocês devem trilhar. Pais, não provoqueis a ira de seus filhos para que não caiam em desalento. Eles são os membros mais tenros do reino dos céus. Deixe que a bondade seja seu padrão de ação e seu guia em todas as coisas. É muito fácil chegar a nossas próprias definições pessoais de retidão, mas que muitas vezes essas designações são feitas seguindo o lado humano. Não há nada de errado em ser sensível e estar ciente das normas culturais. No entanto, nunca se esqueça de que somos salvos pela graça e não pelas obras, e certamente não pela abstinência. Concluindo, eu gostaria de ler Miqueias 6, versículo 8. Este é o princípio fundamental que deve guiar nossas vidas, independentemente das diferenças culturais. Diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que Yahweh pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Eloá. Este é o princípio que devemos ter sempre em mente em todas as questões. Se você tiver perguntas ou comentários, gostaríamos de ouvir de você também. Acesse o nosso site em www.wordlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Sempre gostamos de ouvir nossos ouvintes. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Iá. Quando o surto de coronavírus atingiu a América do Sul no início de 2020, o Equador foi um dos países particularmente mais atingido e o governo local rapidamente tomou medidas para limitar a propagação do vírus. As fronteiras foram fechadas, as viagens de ônibus foram suspensas e os supermercados e as farmácias foram os únicos estabelecimentos autorizados a permanecerem abertos. Um rodízio no tráfego dos automóveis foi implantado, considerando o número da placa, e esses só poderiam andar nas ruas uma vez por semana. Além disso, um toque de recolher nacional foi imposto no período das 14 horas às 5 horas da manhã, e até mesmo as viagens dentro do país foram severamente restringidas. Para poder passar por bloqueios militares, a fim de que se tivesse acesso a outras cidades próximas, uma licença foi emitida pelo governo, a qual tinha grandes restrições para ser concedida. Um toque de recolher foi estritamente imposto, e juntamente com as restrições de locomoção, rapidamente resultou na falta de comida para aquelas famílias que moravam em áreas remotas.
Com tudo fechado, elas não tinham como trabalhar. E com o transporte público suspenso, elas também não tinham como ir aos supermercados para adquirir seus mantimentos, mesmo que tivessem dinheiro. Durante esse período, tanto o governo quanto os cidadãos trabalharam juntos para levar cestas básicas aos mais necessitados. Se uma família estivesse sem comida em casa, elas deveriam pendurar um pedaço de pano vermelho ou talvez um lenço ou algo do gênero, ou até mesmo uma camisa. Isso deveria ser colocado em um ponto visível do lado de fora da casa, pois faria com que a comunidade visse e repartisse o que tinham com aqueles que não possuíam nada. Conforme os meses se passavam, mais e mais bandeiras vermelhas iam aparecendo, e a necessidade rapidamente superava a capacidade de fornecer ajuda. Mas então, algo diferente tomou conta da situação, uma vez que bandeiras brancas começaram a surgir de vários lugares. Um dos membros da nossa equipe da WLC, que mora no sul do Equador, nos contou que viu uma bandeira branca aparecer do lado de fora de uma das casas mais pobres da vila. Nesta pequena casa de 4 cômodos, viviam 3 gerações de uma das famílias da redondeza, e eles foram os que primeiro penduraram uma dessas bandeiras. Percebam que uma bandeira vermelha significava que aquela respectiva família estava sem comida e precisava de ajuda. Mas e a bandeira branca? Bem, uma bandeira branca significava que a família tinha comida para repartir com alguém que estivesse necessitado de algum tipo de alimento para dar aos seus queridos. O fascinante é que aquela casa era uma das mais pobres do bairro e eles estavam sinalizando aos menos favorecidos que eles tinham um pouco de comida para repartir com seus vizinhos. Em Mateus 25, Yahushua predisse o que aconteceria em seu retorno a essa terra. Ele disse: "Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me." Então perguntarão os justos: "Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar?" O rei, respondendo, lhes dirá: "Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes." Você não precisa ser rico para ser uma bênção para aqueles que lhe rodeiam. Você pode ser as mãos de Yah para ajudar aos que necessitam, sua voz para falar palavras de coragem e carinho, e ao proceder assim, você será automaticamente abençoado. O versículo 17 de Provérbios 19 diz: "A Yahuwah empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício." Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Sabe, Will, que a discussão de hoje realmente revela o perigo das suposições, pois construímos toda essa estrutura de crenças com base em um pressuposto que não tem apoio bíblico algum, e nem mesmo sabemos disso. E é exatamente por isso que não importa o quanto tenhamos aprendido, e não importa o quanto pensemos que sabemos, nunca devemos parar de cavar para aprender mais e mais, uma vez que sempre há mais para aprender. Novas verdades estabelecem uma base para a compreensão de verdades que avançarão no decorrer do tempo. Eu sei que enquanto crescia como um cristão, eu ouvi muito sobre a igreja de Laodiceia, a igreja da geração final que pensa que é rica e abastada e não precisa de coisa alguma. Lembro-me de ouvir sermões sobre os perigos do orgulho espiritual e acenar com a cabeça. Ah, sim, eu também sou laodiceano. Mas o próprio ato de reconhecer que eu era um laodiceano alimentou meu orgulho. Isso me fez pensar que estava seguro porque, ao concordar que eu era laodiceano, eu estava mostrando que era um laodiceano arrependido, certo? Eu sei exatamente do que você está falando. O problema é que os laodiceanos são cegos e não sabem que não sabem nada. É por isso que devemos, cada um de nós, ir a Yahweh como estamos e confessarmos que somos cegos.
Podemos não ver como a mensagem de Laodiceia se aplica a nós, mas podemos acreditar que ela é sim para nós. E podemos cumprir as promessas por meio da fé, pedindo a Yahushua que nos cubra com seu manto de justiça e nos presenteando com o ouro de sua fé e amor e ungindo nossos olhos com colírio. É crucial que aceitemos pela fé que a mensagem de Laodiceia se aplica a nós, porque eu vou dizer a vocês, queridos ouvintes, há muito mais que Yahweh quer nos ensinar. Mas ele não o fará se nos sentimos donos de si e achamos que não precisamos aprender mais nada que aumente nossos conhecimentos já adquiridos. Acho que outro ponto que precisamos lembrar é que Satanás constrói suas mentiras e seus delírios mais enganosos sobre os erros aos quais nos apegamos. Pode não parecer um ponto tão importante agora saber que Enoque e Elias não foram levados para o céu sem ver a morte, como sempre entendemos que foram. Mas qualquer ponto de doutrina que não esteja de acordo com a verdade, e quando lemos o que está nas Escrituras, mas interpretamos de uma forma equivocada, isso fará com que entrem com mais facilidade as mentiras de Satanás. Você está certo, Chris, e eu acredito que é por isso que Yahweh está literalmente derramando verdades nestes últimos dias. Eu concordo com você. Oséias 6 nos dá a promessa de que, se continuarmos buscando conhecer a Yahweh, nós com certeza alcançaremos nosso intento. Em seguida, ele diz: Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Mas onde fica realmente interessante é quando fazemos uma busca na Bíblia pela palavra chuva e descobrimos que Deuteronômio define chuva como doutrina. Dê-me apenas um minuto para que eu encontre esse verso. Está em Deuteronômio 32. Sim, aqui está. O versículo 2 diz: Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a relva. Portanto, à medida que estudamos, aprendemos mais verdades, e essa grande verdade é a prometida chuva serôdia. Mas temos que estar dispostos a estudar para isso e não descartar novas ideias como erradas por padrão, uma vez que já sabemos tudo o que precisamos saber a fim de que sejamos salvos. Isso me lembra de uma promessa preciosa relatada em Isaías 58. Usando a imagem de um jardim, ela promete que se seguirmos a guia de Yahweh e se aceitarmos seus ensinos, seremos como um jardim farto. Os versos 11 e 12 dizem, abre aspas, Yahweh te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Fecha aspas. Não é fantástico? Nós, cada um de nós, temos a oportunidade de cooperar com o céu na propagação das verdades para estes últimos dias. Sim, e é uma grande honra e um privilégio. Por estarmos dispostos a estudar e aprender mais verdades, podemos ser cooperadores do céu e reparadores de brechas, assim como restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. É uma vocação sem precedentes. É verdade. E cada um de nós tem a sua própria esfera de influência. Muitos de vocês que estão ouvindo em casa em seu rádio de ondas curtas, ou no YouTube, ou em qualquer outro lugar, o Will e eu podemos não saber quem e onde você está, mas Yahweh o sabe. Ele tem um trabalho especial para que você o faça, e é um trabalho muito especial que só você poderá fazê-lo, querido ouvinte. Existem almas em seu círculo de influência que nós, aqui da WLC, não podemos alcançar, mas você pode. Compartilhe com aqueles que Yahweh coloca em seu caminho. O tempo está se esgotando e ainda há almas a serem salvas. Junte-se a nós novamente amanhã e até lá. E lembre-se, Yahweh te ama e Ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na Rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh, sozinhos ou com a família.
Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.